Olá, vamos passar agora a orientação relacionada ao trabalho relativo aos pressupostos de família, ok? Primeira coisa, lá com aquela população que você escolheu no início da disciplina, você deve analisar a distribuição do número de filhos das pessoas da sua população. Então, primeira coisa, identificar quem são os filhos, contar o número de filhos e então fazer essa distribuição, né? Se tem muita gente com 0 filho, com 1 filho, com 2 filhos, como que acontece essa distribuição na população? Depois, analise a distribuição das pessoas que têm ou não têm cônjuge na sua população. Todo mundo tem cônjuge? Quantos por cento tem? Quantos por cento não tem? Tem diferença entre homens e mulheres? Analise. Número 3. Analise a distribuição da idade dos filhos das pessoas da sua população. Como que está distribuído? Qual que é a idade média, por exemplo, dos filhos? Tem muita gente com filhos mais velhos, com filhos mais novos. Talvez seja interessante aí fazer um box plot ou um gráfico que permita que você veja a distribuição dessas idades. E depois, a distribuição da idade dos cônjuges. Mesma coisa, né? A gente tem que analisar. E é sempre interessante, gente, vocês fazerem essas análises diferenciando por sexo. Porque a gente observa que tem muita diferença no comportamento familiar de homens e mulheres. Então, sempre diferenciem por sexo, tá bom? 5. Defina a família padrão baseado nas características da sua população e nos critérios legais. Naqueles critérios, inclusive, que você definiu lá como critérios de elegibilidade do seu plano. Quem são os possíveis dependentes? Como que você definiu isso? E tendo definido, né, de acordo com tudo isso aqui que a gente viu, como que está a sua família padrão? Eu peço, gente, que vocês limitem a análise a filhos e cônjuges, né? Porque a gente viu que pais podem ser dependentes, irmãos inválidos, várias outras categorias de relações familiares podem gerar dependência. Só que aí você complica demais a análise. Então, neste momento da disciplina, vamos pegar cônjuges e filhos no máximo, ok? Então, façam isso, definam com base nisso que vocês mesmos viram, né? Estudando as distribuições das características da sua população, defina uma família padrão, certo? Depois, defina a probabilidade de ter cônjuge a cada idade, a diferença de idade entre os cônjuges, a probabilidade de ter filho, a diferença de idade entre pais e filhos. Ou uma dica, vocês fizeram essas análises aqui. Aproveitem aquilo que vocês já fizeram, aproveitem toda essa análise de distribuição que vocês fizeram e utilizem aqui, certo? Há uma coisa importante, pode ser que vocês observem variações muito grandes em algumas idades extremas. Uma possibilidade para suavizar as curvas seria utilizar médias móveis, né? Aí, de uma forma bem simples e rapidinha, vocês conseguem suavizar as curvas dos valores que estão sendo observados. 7. Justifique a escolha de cada um desses pressupostos baseados nas características da população e nos critérios legais. Gente, está aqui a justificativa, olha. Você só tem que ligar uma coisa com a outra, ok? Mas justificar significa escrever, ok? Escrevam, descrevam os porquês. E, por fim, construa a tábua H de X para o seu plano, né, com essas características todas que vocês especificaram. Né? Envie 2 arquivos, um com relatório, análise dos resultados e um com a construção da tabela, né, de preferência com todas as fórmulas, com todas as informações, porque aí na hora de corrigir, se há alguma coisa a ser corrigida, eu consigo ver e indicar para você o que vocês precisam aprimorar. Certo? Então, sempre que forem mandar, mandem os arquivos com relatório em .doc e .docx, que facilita muito a inclusão dos comentários. E se for um arquivo com as fórmulas, né, com os cálculos, .xls, .xlsx, porque também facilita bastante incluir aí os comentários e visualizar as fórmulas, tá? Ou um script do R para quem estiver fazendo essas coisas no R também, super tranquilo. Muito obrigada, bom trabalho e até a próxima!